Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes na UFM e internautas. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Manuel Português do Estoril, nosso amigo. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria também de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem pelo passamento do senhor Eduardo Maia Vieira. Concedido. Aproveitar o ensejo, também pedir 1 minuto de silêncio para o senhor Joaquim Fernandes Leite, mais conhecidos como Fernandinho Leite. 1 minuto de silêncio em respeito à passagem deles. Expediente. Primeiramente, trataremos da ata da 9ª reunião ordinária do ano de 2025. As excelências possuem interesse na leitura da ata ou alguma impugnação a ser feita? Dispensada a leitura da ata, não havendo impugnação, declaro aprovada a ata da 9ª sessão ordinária do ano de 2025. Independentemente de leitura e votação. Ofício número 100/2025, recebido do Executivo Municipal. Soledade de Minas, 14 de maio de 2025, ofício número 100/2025. Assunto: informação. Setor: Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor, venho à presença de Vossa Excelência em resposta ao ofício número 35/2025, informar que, considerando que houve parecer do TCE-MG para a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal, conforme página 23, item 3 do ofício número 7075/2025, processo número 1.168.006, que manifesta pela aprovação das contas por esta egrégia Câmara Municipal. Sem mais, subscrevo-me, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal. Ofício número 014/2025, recebido do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Soledade de Minas, 28 de abril de 2025. Ofício número 014/2025. Ao excelentíssimo senhor Paulino Vieira Bacelar, presidente da Câmara de Vereadores de Soledade de Minas. Prezado presidente, venho através desta encaminhar a vossa senhoria pasta das cópias dos documentos do mês de abril de 2025, contendo os relatórios de receitas, balancetes, notas de empenhos orçamentários e extra-orçamentários. Estamos à disposição para os esclarecimentos que fizerem necessários. Desde já agradecemos Maria Cristiane Silveira Barbosa, diretoria. Ofício número 10.115/2025, recebido do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do ano de 2021. Ofício número 10.115/2025,
Processo número 1.120.913, Belo Horizonte, 8 de maio de 2025. Senhor Presidente, por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal, e nos termos do disposto no artigo 84, parágrafo único, inciso 1º da Resolução 24/2023, comunico a Vossa Excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas desse município, na sessão de 11 de fevereiro de 2025, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 3 de abril de 2025. Informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdãos, estão disponíveis no portal do TSE-MG no endereço www.tce.mg.gov.br/processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, deverão ser enviados, por meio do Sistema Informatizado do Ministério Público, SIMP, no endereço www.mpc.mg.gov.br/SIMP, os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102 de 2008, bem como comprovação da abertura do contraditório. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados via SIMP, no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa previsto no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Relatório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo 1.120.913, prestação de contas do Executivo Municipal, exercício do ano de 2021. Processo 1.120.913, natureza, prestação de contas do Executivo Municipal. Procedência: Prefeitura Municipal de Soledade de Minas. Exercício 2021. Responsável: Lúcio Antônio Alves. Procuradora: Luísa Aparecida Ribeiro Passos. MPTC: Daniel de Carvalho Guimarães. Relator: Conselheiro em Exercício Telmo Passarelli. Relatório. Trata-se de prestação de contas anual de responsabilidade do senhor Lúcio Antônio Alves, chefe do Poder Executivo do município de Soledade de Minas, relativas ao exercício financeiro de 2021, que tramita neste tribunal nos termos da Instrução Normativa 04/2017 e da Ordem de Serviço Conjunta 01/2022. O processo foi autuado e distribuído à minha relatoria como conselheiro substituto em 19/7/2022, peça 1. A unidade técnica, após a análise dos dados enviados e da documentação instrutória, verificou que houve abertura de créditos suplementares no valor de R$ 232.000 sem cobertura legal, contrariando o disposto no artigo 42
da Lei Federal 4.320, de 1964, concluindo assim que a irregularidade apontada poderia ensejar a rejeição das contas em conformidade com o disposto no inciso 3º do artigo 45 da Lei Complementar 102/2008, peça 14. Regularmente citado, peças 17 e 18, o responsável apresentou defesa às peças 20 e 24 e peças 26 a 30. Em 3 de junho de 2024, o processo foi redistribuído à minha relatoria como conselheiro em exercício nos termos do artigo 216 do Regime Interno, peça 32. Em sede de reexame, após analisar as razões de defesa, a unidade técnica constatou que a irregularidade inicialmente apontada não foi sanada e, em função disso, ratificou a conclusão pela rejeição das contas, em conformidade com o disposto no inciso 3º do artigo 45 da Lei Complementar 102/2008, peça 33. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da unidade técnica e opinou pela rejeição das contas, em conformidade com o disposto no inciso 3º do artigo 45 da Lei Complementar 102/2008, peça 40. É o relatório, no essencial, à Secretaria da 2ª Câmara para inclusão em pauta. Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2025. Thelmo Passarelli, relator. Projeto de Lei Ordinária número 08/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Vossas Excelências possuem interesse na leitura da LDO, na íntegra ou apenas da mensagem é o suficiente? Solicito que a secretária realize a leitura da mensagem anexada ao projeto, por favor. Mensagem. Assunto. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Proponente. Poder Executivo. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Salienta-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, PLDO 2026, é uma peça de planejamento indispensável na condução da política fiscal do governo, disciplinando a elaboração da lei orçamentária para 2026, com o objetivo de nortear a execução das previsões de despesas governamentais. Assim, as diretrizes das despesas obrigatórias e as de funcionamento dos órgãos e entidades, bem como as prioridades e metas da administração pública municipal, estão em consonância ao estabelecido no Plano Plurianual. Nesta perspectiva, a receita da LDO foi projetada, levando em consideração a atual conjuntura econômica do país e do município. O município trabalha buscando bem cumprir os compromissos assumidos com a sociedade soledadense, já que os recursos das arrecadações não são suficientes para fazer face ao investimento necessário. Desta forma, o município trabalha para resguardar o total compromisso com a responsabilidade fiscal, no sentido que a medida reflete o cenário vivenciado, prevalecendo-se, inclusive,
a estratégia de captação de recursos para alavancar os investimentos e, nesse contexto, tem-se a importância da intensificação de esforços no sentido de melhorar a vida dos soledadenses e erradicar a desigualdade social. A LDO inclui no seu elenco de prioridades ações voltadas ao resgate e preservação das atividades desenvolvidas pelos departamentos municipais em prol do interesse comum local. Lado outro, sintetiza que o projeto de lei faz referência às formas de contingenciamento de despesas e cria critérios de limitações em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras importantes previsões indispensáveis para o bom andamento das atividades do município. Desse modo, senhor presidente, ao encaminhar o presente projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, explicitando os elementos indispensáveis à apreciação dessa peça, sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido dessa egrégia Câmara no avanço do processo de transformação deste município. Sem mais, subscrevo-me, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Soledade de Minas, 30 de abril de 2025, Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 09/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 09/2025, de 19 de maio de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento de 2025 e dá outras providências. O povo do município de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprovou, e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o seguinte crédito especial ao orçamento de 2025, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 64, com a seguinte classificação orçamentária e natureza de despesas abaixo. Órgão 03, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE. Unidade orçamentária 03.01, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Projeto 17.122.0052.2.076. Operação e manutenção do SAE. 3171.70.00. Rateio pela participação em consórcio público, R$ 5.754. 3371.70.00. Rateio pela participação em consórcio público, R$ 3.778. Fonte de recurso, 1.501.99. Projeto 17.122.0052.047. Operação e manutenção do SAE. 4471.70.00. Rateio pela participação em consórcio público, R$ 468. Fonte de recurso, 1.501.99. Total, R$ 10.000. Artigo 2º. O recurso para abertura do crédito especial, de que trata o artigo anterior, está contido na anulação parcial da seguinte dotação do Poder Executivo no orçamento vigente, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320 de 64.
Órgão 03, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. Unidade Orçamentária 03.01, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Projeto 17.122.0052.2.076. Operação e manutenção do SAE. 3173.70.00. Rateio pela participação em consórcio público. R$10.000. Fonte de recurso 1.501.99. Total R$10.000. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Soledade de Minas, 19 de maio de 2025. Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 10/2025, que dispõe de autorização para o município de Soledade de Minas a adimplir todas as multas oriundas de infrações e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 10/25, de 19 de maio de 2025. Dispõe de autorização para o município de Soledade de Minas a adimplir todas as multas oriundas de infrações de trânsitos e da outras providências. O povo do município de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Soledade de Minas a adimplir todas as multas oriundas de infrações de trânsito, Lei número 9.503 de 1997, e posteriores alterações, acometidas por condutores de veículos municipais existentes até a data da sanção desta lei. Artigo 2º. A partir da sanção dessa lei, as multas que foram identificadas, os condutores, e não houver o adimplemento voluntário, ficará autorizado o município de Soledade de Minas a realizar o desconto do valor da infração na folha de pagamento do servidor responsável pela infração de trânsito. Parágrafo único. Os chefes de departamentos do município ficarão responsáveis em realizar o controle e a identificação diária dos condutores que utilizaram os veículos do município com as respectivas assinaturas. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Soledade de Minas, 19 de maio de 2025, Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal de Soledade de Minas. Projeto de Lei Ordinária número 11/2025, que altera a Lei Municipal número 627/1991, que institui o Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 11/25, de 19 de maio de 2025. Altera a Lei Municipal número 627, de 1991, que institui o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. O povo do município de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 3º, 4º, 5º, 10 e 11 da Lei Municipal número 627 de 1991 passarão a vigorar com as seguintes redações. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Saúde
terá a seguinte composição partidária, cujas vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma: A. 50% de usuários. B. 25% de profissionais da área de saúde. C. 25% de representantes do governo e prestadores de serviço privados, conveniados ou sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Saúde deverá ser composto por, no mínimo, 8 e, no máximo, 16 membros. Parágrafo 2º. A representação dos usuários deverá ser composta preferencialmente por: A. Representantes de sindicatos de trabalhadores urbanos e ou rurais. B. Representantes de sindicatos patronais. C. Representantes de bairros, conselheiros comunitários, associações de moradores. D. Representantes de associação de portadores de deficiências e ou patologias. E. Representantes de entidades religiosas. F. Representantes de entidades de defesa do consumidor. G. Representantes de instituições de longa permanência para idosos. Parágrafo 3º. Será considerada como existente, para fins de participação no Conselho Municipal de Saúde, por meio de eleição entre seus pares, as entidades regularmente organizadas e legalmente constituídas. Parágrafo 4º. Em caso de não existirem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição para completar a representação dos usuários será realizada em plenária do município, promovida pelo Conselho, de maneira ampla e democrática, podendo, para tanto, ser utilizada a plenária da Conferência Municipal de Saúde. Parágrafo 5º. Os representantes dos profissionais da área de saúde serão eleitos entre seus pares. Parágrafo 6º. Os representantes dos prestadores de serviço de saúde serão indicados pelas respectivas diretorias, se em número superior às cadeiras disponíveis, eleitos entre seus pares. Parágrafo 7º. Os representantes do governo serão de livre escolha do prefeito. Parágrafo 8º. A cada titular do Conselho Municipal de Saúde corresponderá a um respectivo suplente. Parágrafo 9º. Os órgãos e entidades eleitos poderão, a qualquer tempo, solicitar a substituição de seus representantes. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Saúde reger-se-á pelas seguintes disposições no que se refere a seus membros. Parágrafo 1º. A duração do mandato dos conselheiros será de 2 anos, não devendo coincidir com o mandato do governo municipal, podendo os conselheiros ser reconduzidos a critério nas respectivas representações. Parágrafo 2º. As funções de membro do Conselho Municipal de Saúde não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado serviço de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas. Parágrafo 3º. Os conselheiros, no exercício de suas funções, respondem pelos seus atos, conforme legislação vigente. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão substituídos, caso faltem, sem justificativa, a 3 reuniões consecutivas ou 5 reuniões intercaladas no biênio vigente. Parágrafo 5º. A representatividade em cada segmento que compõe o Conselho Municipal de Saúde
deve ser distinta e autônoma em relação às demais, sendo assim um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS não pode ser representante dos usuários. Parágrafo 6º. Não é permitida a participação no Conselho Municipal de Saúde dos membros eleitos do Poder Legislativo, representante do Poder Judiciário e do Ministério Público. Parágrafo 7º. A autoridade máxima da direção do SUS em âmbito municipal não pode acumular o exercício da previdência do Conselho Municipal de Saúde, visando preservar o princípio da segregação das funções de execução e fiscalização da administração pública municipal. Artigo 5º. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, eleitos e indicados, serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 10. A organização e o funcionamento interno do Conselho Municipal de Saúde, disciplinados no regimento interno. Parágrafo único. O regimento interno deverá ser retificado, aprovado e homologado no prazo de 60 dias após a publicação dessa lei. Artigo 11. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Soledade de Minas, 19 de maio de 2025. Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 12/2025, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições correntes no exercício de 2025 e contém outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 12/25, de 19 de maio de 2025. Autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições correntes no exercício de 2025 e contém outras providências. O povo do município de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. No exercício financeiro de 2025, fica autorizado o município a despender recursos para a continuidade da manutenção de convênios e aditivos, assinar novos contratos com as entidades seguintes de prestação de serviços públicos. Polícia Civil, R$ 56.000. Polícia Militar, R$ 56.000. Corpo de Bombeiros, R$ 12.000. Emater, R$ 200.000. Parágrafo único. A liberação de recursos no decorrer do exercício de 2025 para as entidades dispostas nesse artigo será na forma conveniada e no limite autorizado. Artigo 2º. Também para o exercício de 2025, o município está autorizado a despender recursos em suas respectivas dotações orçamentárias com contribuições para a manutenção de entidades públicas, como a seguir: 1. Legislativo, a AVEMAG, R$ 20.000. 2. Executivo, 2.01. Contribuição a AMAG-CIMAG, R$ 100.000. 2.02. Contribuição a AMM, R$ 20.000. 2.03. Contribuição a CMM, R$ 20.000. 2.04. ACT, Águas, Associação de Integração Regional Circuito das Águas, R$ 26.000.
2.05 AMA Mato Dentro, R$5.000. 2.06 A Paz Soledade de Minas, R$240.000. 2.07 Consórcio Regional de Saúde, R$2.600.000. 2.08 CISUL Rede Urgência e Emergência, R$40.000. 2.09 CISAB/Sul Consórcio Intermunicipal de Saneamento e Abastecimento, R$10.000. 2.10 Abrigo Institucional Nosso Lar, R$24.000. Parágrafo único. As concessões de que trata esse artigo têm previsão em dotações no orçamento para 2025 e poderão ser efetuadas diretamente para a entidade beneficiada e ou através de aquisições de bens, realização de obras e serviços pela própria Prefeitura, obedecendo-se às normas constitucionais em vigor. Artigo 3º. Considerando o cumprimento do Orçamento Plurianual de Investimento do Município de Soledade de Minas para o período legislativo de 2022 até 2025, inclusive a determinação de continuidade de manutenção programadas de atividades e projetos normatizados pela Lei Federal nº 101 de 2000. São prioridades para o ano de 2025 o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025 e revogando-se as disposições em contrário. Soledade de Minas, 19 de maio de 2025. Lúcio Antônio Alves, prefeito de Soledade de Minas. Ordem do dia. Requerimento número 36/2025, de autoria do vereador Jorge Luiz Nogueira. Requerimento número 36/25. Jorge Luiz Nogueira vem, por meio deste, solicitar ao excelentíssimo chefe do Executivo, vem por meio deste solicitar ao presidente dessa casa que, por meio de ofício, solicite ao excelentíssimo chefe do Executivo, no prazo de 10 dias, conforme artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, a seguinte informação: todos os documentos relacionados à concessão de gratificação por função aos servidores da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, mais especificamente as portarias de nomeação. Planilha discriminada, na qual conste nome do funcionário, o cargo na Prefeitura, a comissão na qual faz parte, bem como os vencimentos. Justificativa. Este requerimento fundamenta-se no princípio da transparência, tal qual na prerrogativa fiscalizadora atribuída ao vereador. Em primeiro e único turno de discussão, o requerimento. As palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, presidente, novos colegas, plateia aqui presente, ouvintes da Nova FM e internautas que nos acompanham. Esse requerimento, presidente, é curto e fala rápida, é para que desça toda a documentação, por gentileza, para mim fazer o levantamento. Entendido. Continua em discussão o requerimento. Em única votação, o requerimento. Aqueles que são favoráveis permaneçam onde estão. O requerimento foi aprovado por todos. Requerimento número 37/2025, de autoria do vereador Reinaldo dos Santos. Reinaldo dos Santos requer ao excelentíssimo presidente da Câmara
que, através de ofício, solicite ao chefe do Executivo Municipal os seguintes documentos: comprovantes de abastecimento dos veículos movidos a diesel, nos quais devem constar nome do motorista, odômetro e nota fiscal referente ao mês de abril. Justificativa: este requerimento tem por finalidade buscar a transparência na administração pública municipal. Em primeiro turno, discussão ou requerimento. Em única votação, o requerimento. Aqueles que são favoráveis permaneçam onde estão. O requerimento foi aprovado por todos. A palavra está franqueada por 10 minutos aos nobres edis. Com a palavra, a vereadora Isabela Garcia dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Peço permissão para falar sentado. Primeiro, eu queria cobrar até o senhor, que eu já pedi 2 reuniões atrás, sobre o meio de fazer denúncia dos veículos abandonados na rua. E depois que eu falei na reunião, 2 reuniões atrás, bastante gente veio atrás de mim para perguntar como denunciar, que tem muitos veículos que faz meses, alguns até anos, estacionados na rua, abandonados, alguns com caso que esses tempos foram mover o veículo e estavam cheios de escorpião. E, então, tem bastante gente me perguntando como denunciar esses veículos abandonados na rua. Eu queria essa resposta para poder passar para o pessoal. Quero falar de novo da ponte da Vargem Grande. Queria ver se tem uma previsão para arrumar aquela ponte. Anos lá parada, o pessoal lá está precisando. Eu queria ver se tem uma previsão. Falar também, hoje eu tive no Marimbondo, eles estão arrumando lá a estrada, está ficando boa. Queria pedir para arrumar o Morro do Félix, que eu já pedi aqui também, e ainda não arrumaram. Aproveitar e falar da Estrada dos Lemes, que está péssima, passei lá hoje, está muito ruim mesmo. Reforçar o meu pedido também da faixa de pedestre, faixa elevada ali em frente à Panificação Vieira. Acredito que todos tenham visto o vídeo do acidente. Eu sei que nem sempre o motorista é culpado, não colocando culpa também na criança, só que eu acho que a faixa de pedestre ali vai diminuir a velocidade dos veículos e é extremamente necessária. Queria também falar do projeto que eu protocolei, ver com o senhor presidente quanto que o senhor pretende colocar ele em pauta, apresentar ele aqui. E, por último, falar também sobre os cursos que eu estive realizando lá em Belo Horizonte, a maioria com a vereadora Marcela. Vieram falar para mim na rua que a gente estava participando de muito curso. Inclusive, estamos indo para o 3º, só que eu acho que primeiro mandato, a gente tem mais que aprender agora, não adianta a gente querer aprender no último ano do mandato, não que deva parar de correr atrás, mas a gente foi em temas de muita relevância. O primeiro curso foi para novos vereadores, a gente aprendeu o básico da legislação. O segundo foi sobre a atualização do regimento interno da lei orgânica, que é um tema que a gente tem interesse, que logo a gente vai estar colocando em prática. E amanhã a gente vai para o curso de lei orçamentária. Inclusive, nós duas fazemos parte da Comissão de Finanças. A gente quer entender para saber como votar, saber como a gente pode propor alteração e tudo mais. Então, realmente, estamos, sim, indo para Belo Horizonte fazer curso, mas cursos com relevância. E se alguém tiver desconfiado que não estamos indo para o curso ou qualquer outra coisa, pode vir atrás da gente, perguntar sobre o tema. Acredito que a vereadora também esteja disposta a falar. Estamos lá toda vez,
não faltamos, estamos prestando atenção e trazendo realmente o conteúdo do curso. Então, para quem acha que a gente está indo muito para o curso, a gente está indo, mas atrás de temas relevantes, não só para a gente, mas para a população mesmo. Tenho dito, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, padre José Roberto aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu quero começar falando aqui de novo sobre a rua José Vieira da Rocha. Os 3 postes continuam sem lâmpada até agora. Não, podia até ver se Vossa Excelência até entrava em contato para ver o que eles vão fazer ali com aqueles postes que eles não colocaram lâmpada. E o quebra-mola, que eu fiz uma indicação aqui também, já deve fazer uns 6 meses também, lá na altura da casa do Giovanni Flora. Né, uma hora alegra que não tem placa, outra hora alegra que não tem tempo, mas eu acredito que um quebra-mola a mais ou a menos não vai trazer, não vai prejudicar a prefeitura. E que continue também cuidando desses quebra-mola. Né, pintando, igual estão fazendo agora, porque tem quebra-mola aí que já arrancaram as placas, já jogaram, os motoristas têm que estar adivinhando aonde não vai quebrar o carro. Né, que sinaliza esses quebra-mola, uma pintura nesses quebra-mola aí é coisa à toa. Né, vamos pintar esses quebra-mola aí para trazer mais segurança para os motoristas. E, senhor presidente, também falar sobre a ponte lá da Vargem Grande, que a vereadora Isabela. Eu também estive lá no bairro, eles estão pedindo para fazer, nem que não faça uma ponte cara, mas que improvisa uma ponte lá, que é uma coisa que acho que já deve fazer lá uns 6, 7 anos, né, que aquilo ali tá. Eu passo quase toda semana ali, tem que dar ou dar uma volta lá embaixo ou dar uma volta lá em cima. O caminho certo mesmo está impedido de passar ali já faz muito tempo. Que faça esse socorro dessa ponte. E sobre o Ribeirão Manso, mais uma vez, não arruma. Tem aluno lá que a Kombi não está buscando, porque não tem estrada, agora deu um problema numa ponte. Então, antes falou que era por causa da caminhada, né? Vamos ver se nós consegue aqui uma caminhada para Inhaxica no município inteiro. E todo ano que eu estou aqui, esses 13, 14 anos, todo ano para 3, 4 meses para fazer caminhada de Inhaxica. Podia pensar nisso, fazer uma caminhada aí para tentar fazer outras caminhadas para ver, porque que estrada que ficou aquilo. Né? Tem as outras festas também, está tendo a festa do Mato Dentro agora. Sempre tem as festas aí. Então, que faça essas limpezas também, não só nessas caminhadas, porque ali no Ribeirão Manso é brincadeira o que está acontecendo ali. Eles estão sem estrada. Né? Eu peço para Vossa Excelência aqui, puder até ir lá, dar uma olhada lá. Então, com um cidadão lá que a Kombi está parecendo na época que não tinha transporte escolar. Ele vem, cobra, a gente está cobrando. Né, para ver o que possa fazer ali no bairro Ribeirão Manso, que aquele trecho ali, acho que hoje é o pior. Né? E tem que parabenizar o pessoal agora, que tem cascalho, está arrumando para todo lado, né? Fica algum pedaço, mas está ótima as estradas. Mas ali, pelo amor de Deus, vamos arrumar aquilo ali, para aquele pessoal ali. E, senhor presidente, agradecer também da limpeza que fez lá para o bairro Sorocaba, né, um ótimo serviço que eles fez lá, faz tempo que estava precisando. Agradecer também ali da estação, o serviço que eles estão fazendo, né, pedir para arrumar aqueles paralelepípedos ali, eles arrumaram tudo, né, que continue cuidando. E sobre os calçamentos da zona rural, aproveitar essa época de seca agora, fazer uns reparos nesses calçamentos. Né, tem muitos lugares aí que os calçamentos estão afundando, estão quebrando, né, que arruma, que não deixa, porque logo passa 3, 4 meses, vai voltar tudo de novo.
que aproveite esse tempo aí, que rumo mais empreiteira, sei lá, para ajudar manter esses calçamentos. Entendido, senhor presidente? Com a palavra o vereador Carlos Roberto Marques. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite e obrigado pela presença do nosso sacerdote Padre Zé Roberto. Boa noite, ouvintes da Nova FM, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu mencionei na última sessão a respeito da limpeza pública, que as pessoas estavam elogiando e pedindo para não trocar o servidor que trabalha lá no local do bairro do Corte, né? Então, isso aí serviu, senhor presidente, de estímulo para que outros funcionários também se empenhassem cada vez mais para poder contribuir com a limpeza da nossa cidade. Então, isso veio a somar, isso veio a colaborar mais. E eu deixo aqui meu agradecimento para o funcionário que faz a limpeza aqui do centro da cidade, na rua José Augusto Bacelar. E, inclusive, nós fizemos até vídeos mostrando que a limpeza está sendo feita e muito bem feita. Gostaria também, senhor presidente, de destacar o empenho do prefeito, secretário de turismo e mesmo de vereadores que estão correndo atrás de recursos, através dos deputados, através das secretarias, secretário de turismo em Belo Horizonte em busca de recursos para a melhoria dos nossos municípios. Gostaria, senhor presidente, de pedir que Vossa Excelência fale com o senhor prefeito a nossa área de turismo, considerada a menina dos olhos aqui de Soledade, que é a estação, ali sobre a pedra ali, o mato está muito alto e dá uma impressão até ruim que o turista chega e está tudo bonito. Aí olha para cima, aquela mata fechada ali, onde está proliferando bichos. Então, que se faça ali uma roçada, limpeza. E aquela via também de acesso ali, próximo à cachoeira, por trás da cachoeira ali, subindo essa cachoeira na rua Arlindo Martins Filho ali, que se coloque um poste de iluminação pública também ali, porque ali está escuro. E toda via que tem dificuldade de limpeza, de iluminação, é local de vândalos, usuários de drogas. Então, é uma coisa importante para nós e para o nosso município. E, senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui meus cumprimentos e parabenizar o nosso assessor jurídico pelo sacramento do matrimônio, ele, a nossa assessora legislativa. Que Deus abençoe bastante, que a paciência seja o dom maior que tem que existir no sacramento do matrimônio. Parabéns a eles e muito obrigado, senhor presidente, tenho dito. Com a palavra a vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Boa noite a todos, aos que nos acompanham pela internet, ao padre Zé Roberto, que está aqui nessa noite. Hoje eu quero começar ajudando a promover algo que tem acontecido na nossa cidade, que eu achei de grande valia, que é a Feira do Pequeno Produtor, que está acontecendo toda quarta e sábado, ali na Praça José Clementino Neto, conhecido como Pracinha. Ali os pequenos produtores têm fornecido os materiais que eles produzem, artesanato, comidas típicas. No último sábado teve o som da Heloísa, para poder incentivar também. Então, o pessoal que gosta de uma feira, gosta dos produtos com preço em conta, que incentiva o nosso pequeno produtor, você também que é pequeno produtor, que se interessar em expor, em vender o que você produz, procure o pessoal da organização para que a gente possa incentivar. E eu não podia deixar de falar sobre o que a Isabela citou nessa noite, sobre os nossos cursos. Eu vou falar uma coisa para vocês. O ser humano é esquisito.
vou te falar, vivem falando que vereador não faz nada. Aí o vereador vai viajar para aprender, fala que o vereador está passeando. Como que faz? Se eu não sei, eu tenho que procurar quem sabe. Eu prefiro que falem 20 vezes que eu estou indo fazer curso do que eu estou fazendo besteira aqui dentro da Câmara, gente. Além dos cursos que a Isabela já citou que nós fizemos, eu ainda fui em mais um em Juiz de Fora, junto com as meninas da secretaria e a contadora da Câmara. Um curso super importante sobre a reforma tributária nos municípios. O curso foi dado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Além do conhecimento que a gente consegue adquirir sobre os temas que são abordados, a gente traz contatos. Eu estou com o telefone aqui da chefe da parte de licitação do Tribunal de Contas do Estado. Eles ficam à disposição para esclarecer dúvida. Fizemos o curso da fase preparatória para as novas formalizações das leis de licitação. Aí, tá, dali a pouco começa a reclamar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para isso, está gastando com aquilo. Aí a Marcela e a Isabela vão lá fazer lei de orçamento. Aí a Marcela e a Isabela estão estudando para não fazer feiura na Câmara e o povo está falando que nós estamos passeando. A Isabela deixa o trabalho dela, além do nosso serviço legislativo, eu deixo o meu. A gente se dispõe a estar lá, representando o nosso município, aprendendo mais. O que adianta eu aprender depois que já tiver feito as coisas erradas aqui dentro? Não adianta nada. Então, eu queria deixar claro que os cursos que a gente tem ido, a gente tem buscado conhecimento. Assim como a Isabela já deixou claro aqui. Se tiverem alguma dúvida do que a gente faz, o certificado está aqui, ó. Um deles está aqui. Se quiser, a gente publica nas páginas da Câmara. Todas as vezes que a gente está lá, a gente divulga as fotos da gente no curso. Os cursos são monitorados, filmados. Na parte da tarde, a gente tem auditoria com advogados excelentes que prestam serviço para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que já trabalharam na Câmara de Deputados de lá. Então, assim, mais uma vez, eu reforço, as pessoas têm que saber o que elas falam para não cometer o erro de falar o que não deve. Então, quando vocês forem julgar que o vereador está passeando ou que está fazendo isso ou aquilo, vocês não sabem o quanto é custoso a gente viajar 5 horas, ficar sentado lá horas e horas ouvindo, estudando, a cabeça da gente sai de lá saindo fumaça de tanta coisa que a gente escuta, e depois a gente chega aqui para praticar o que a gente aprende. Então, se vocês quiserem ver, assim como a Isabela falou, saber o que a gente fez, se quiser que a gente faça uma live, se quiser vir aqui fazer uma audiência pública, perguntar o que a gente está fazendo, a gente fica à disposição. Tá? Então, senhor presidente, é isso que eu queria dizer nessa noite. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Aproveito o ensejo do Carlinhos, mandar nossas felicitações ao Brian com a Camila, recém-casados, que as bênçãos de Deus estejam sobre eles, muitas felicidades a eles. Tenho dito, senhor presidente. Bom, fazer umas ponderações finais aqui. Isabela, a senhora citou a respeito do qual a forma de fazer denúncia de carros parados na cidade. Hoje, essa denúncia seria feita só na PM. Por quê? Porque hoje não tem um código de postura municipal aprovado nessa casa. Tem antigo, mas antigo não existia nem carro. Era só carroça, carro de boi. Então, tem muito antigo, de 60 e alguma coisa, o código de postura. Então, a promessa é de descer esse código de postura para ser votado recentemente, mas estamos aguardando. Em relação à faixa elevada perto da padaria, e também tem um pedido do vereador, acho que Ataíde, ou Lindomar, aqui perto do Salão da Jane, já está no serviço do encarregado. Só que está com falta de pedreiro no nosso município. Porque o pedreiro que tem está lá no cemitério fazendo as obras lá. Tem outros aqui fazendo improvisado aqui na ponte para fazer
a identificação daquela ponte, que é um projeto do ano passado que foi votado nessa casa. Então, não tem pedreiro para fazer esse elevado no momento. Mas foi prometido que depois dessas obras será feito igual foi feito na rua José Afonso de Souza, aqui na avenida ali atrás. Em relação ao projeto que a senhora protocolou nessa casa, em relação da saúde, ele está sendo analisado com bastante detalhe, mínimos detalhes. Por quê? Esse projeto, não estou falando que a senhora copiou esse projeto, mas foi um parecido com esse projeto alguns anos atrás, quando o prefeito hoje, ele era gestor da época. Tentaram implantar um projeto desse aqui na casa, aqui no posto de saúde. Mas um projeto que fere algumas coisas ali, que é inconstitucional. A forma da transparência ali, hoje, para você divulgar nomes não pode, CPF não pode. Se for criar uma forma de código, cidade pequena, infelizmente, é fácil você descobrir o código que foi postado ali. Então, entendeu? Então, uma transparência ali tem que ser minusculamente ali, bem estudado esse projeto, para não colocar um projeto desse aqui e depois a Câmara aprovar, o prefeito vetar. Estamos estudando para... Vamos colocar esse projeto sim, mas vamos analisar bastante. Nós vamos conversar pessoalmente com a senhora também, que é proponente desse projeto, para colocar um projeto para não sofrer muitas emendas. Em relação aos postes de luz na rua Zé Vieira da Rocha, o vereador Ataíde comentou. Felizmente, é a terceirização. Mesmo a prefeitura pagando a empresa terceirizada, depende do aval da CEMIG. Se a CEMIG não dá aval, não pode. A empresa não vai subir no poste e colocar braço de luz para iluminar aquele pedaço. Ali são 3 postes da entrada, do começo daquela rua, e tem mais um poste lá no final, no término da rua também, que já está no projeto daquela iluminação daquela rua de Zé Vieira da Rocha. Então, infelizmente, está aguardando. Agora, em relação a cursos, agora a vereadora Isabela fez comentário, a vereadora Marcela também fez comentários. Infelizmente, em cidade pequena é assim. Quando o vereador começa a procurar conhecimento, o vereador incomoda. Por quê? Porque o vereador começa a se capacitar. O vereador começa a capacitar, não é o vereador mais que vem aqui só para assinar. O vereador consegue ver horizontes. E para o vereador ter novos horizontes, é os cursos que vai capacitar o vereador. Então, eu falo para todos os vereadores dessa casa, eu como presidente dessa casa. Todos os vereadores que quiserem fazer curso em Belo Horizonte, em Brasília, qualquer outra localidade que a lei ampara, fiquem à vontade, porque eu vou autorizar. Vou autorizar porque ninguém está fazendo nada contra a lei, ninguém está fazendo nada errado. Direito do vereador está prevalecendo, que é fazer cursos. E tenho certeza que todos que fazem curso, que estão indo fazer curso, estão se capacitando. Então, se falarem, deixa que fale. Deixa que fale. Nós somos agentes públicos. Nós estamos aqui, é para isso. Fale bem, fale mal, mas continue falando do político.
Antes de encerrar essa sessão, gostaria de agradecer os nobres edis pela presença, ouvintes da UFM, dos internautas, do ótimo trabalho prestados dos nossos colaboradores aqui da nossa casa. Agradecer também a presença do nosso pároco, Padre José Roberto. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.